Ah, mano, pra poder fazer a validação lá dos bagulho dela é chatinho mesmo. Você chegou a baixar o Google Authenticator? Não, ainda não. Precisa baixar esse Google Authenticator, porque senão você não, a maioria das coisas que você vai fazer lá você não consegue, porque ele pede um código que tem que ter do Google Sim. Authenticator e da validação do código que vai no seu e-mail. Depois, se você Fechou. tiver com alguma dúvida aí, você me manda aqui que eu te ajudo. Tá bom. Mais para frente a gente vai fazer esse treinamento assim direto na Binance, né? De tudo que a Isso. gente tem aprendido. Aham. Beleza. Estou esperando você entrar um pouquinho mais no contexto para a gente poder fazer as validações junto lá depois. Fazer um tradezinho ou outro, entendeu? Pegar umas operaçãozinhas para você já ir se familiarizando. Tá, Aí a beleza. gente você coloca 50 dolinhos aí só para testar e aí faz entradinha de, não precisa nem ser 50 dolinhos não, porque 50 dolinhos ainda é muito. Coloca uns 10 dolinhos, 15 dolinhos só para fazer tradezinho de 1, 2 dólares, só para vocês se familiarizando aí com a Binance, como ela funciona, como que dá para usar. Demorou? Tá bom. Beleza. Tipo assim, uma coisa que eu fiquei com. É que assim, que nem se falou, né? Ainda tá no início, mas uma coisa que eu fiquei com bastante receio foi quando, tipo, eu parei para ficar olhando o gráfico, essas coisas, eu ainda tive muita dificuldade de achar, sabe, as linhas de tendência, traçar linha de tendência, identificar a tendência do gráfico, essas coisas que a gente tem visto. Ah, mas é, como eu falei, isso aí você vai pegar com o tempo, mano. Não adianta você querer de vez assim, que realmente não vai, não. Mas é Uhum. conforme você vai estando na frente do gráfico, você vai entendendo. Mas é bom, mano. Às vezes, tipo assim, ó, que nem você fez aí, entrou lá no TradingView. Tá aqui no TradingView, você acha um par de moedas lá. Depois eu vou passar uma lista de par de moedas aqui para você poder acompanhar. É, o que que acontece? Você vai nas moedas aqui, vai mapeando, tipo, ó. Ah, peguei a mana. Peguei a mana, joga lá em 4 horas. Vou mapear ela. Deixa eu ver qual que é o conceito dela. O que que ela tá trabalhando agora? Ah, tá no, em topos e fundos descendentes, ó. Ou seja, estamos aqui agora com uma região aqui, ó. Uma tendênciazinha de queda, ó. Uma tendênciazinha de queda. Ah, antes que eu me esqueça, Lê, que eu já vou até passar. Isso aqui para você também é um bom indício. O que que caracteriza também, o que que valida também uma reversão de mercado? Ó? Assim que o preço fizer o chá, ó, quando ele faz esse rompimento aqui, ó, vamos dizer, a gente estava com uma linha de tendência lá, certo? O preço está descendo aqui, ó, ponderadamente nos topinhos aqui, ó, tá vendo? E aí o que que faz? Quando ele rompe aqui, ó, essa região, ó, vamos dizer que a gente tinha aqui, ó, um canalzinho, certo? Quando ele rompeu Uhum. aqui, ó, e fez a quebra da estrutura aqui, ó, provavelmente ele está trabalhando um chauzinho. Quebrou a estrutura, ó, ele trabalhou um chau aqui, então aqui a gente teve a quebra de estrutura. Só é mais uma validação, ó, tá vendo? Que a gente teve que a gente teve um chauzinho, ó. Só é mais uma validação, ó. Quando ele quebra o canalzinho, ó, tá vendo? Ó? Quando ele perde a linha do canal e sai para fora, ele quer dar indícios que o movimento está forte ali. Tá. Não é uma coisa assim que, se ficar sem faz falta, mas já é mais uma validação, né? Assim, com certeza. Além do Beleza. chau. Bom, vamos lá. Então vamos entrar aqui hoje nas zonas de liquidez, só para você entender. Antes disso, ó, deixa eu falar para você, é isso aqui que eu queria falar, ó, que eu até acabei perdendo. Vai lá, mano, pega uma moeda, ó, a Atom, joga lá num time maior e vê de que forma que ela está trabalhando, se ela está trabalhando em topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes e por aí vai. Olha essa daqui, ó, que eu tinha marcado, ó, a Atom, quando eu tinha marcado, ó. Quando ela trabalhou esse chau aqui, ó, eu já trabalhei o meu ponto de entrada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Demarquei a zona onde ela veio buscar, ó, praticamente em Hum. cima. Por um tiquezinho ela não buscou.
Só que isso daqui, ó, me dá indícios de como ela não quebrou essa região aqui, ó, esse último topo. Então, provavelmente, ela possa fazer isso aqui, ó. Deixa eu abrir meu ponto fixo aqui. Ela possa fazer esse movimento aqui, ó, para depois seguir. Então, se ela vier aqui, ó, ainda dá para fazer um tradezinho. Mas, isso aí a gente vai vendo lá fora. A hora que ela estiver chegando aqui, ó, vou deixar até no alertinho aqui, para a gente poder buscar. E é isso que eu estou falando, Lê. Abriu o gráfico, ó, vai lá, mapeia, ó, faz aqui, ó, puxa uma linhazinha, ó, tenho dois fundos, lembra lá, ó? Tem dois fundos. O que que você faz? Ctrl C, Ctrl V, projeta, ó. Aqui a gente tem um canalzinho, certo? Uhum. Ah, vi aqui, ó, dois topinhos descendentes. Vai lá, ó, joga aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vai e abre o canal. Ah, viu que deu a encurtada? Encurta, ó. Vê aqui, ó, pode estar fazendo um padrãozinho de triângulo, tá vendo? Ó, descendente. Então, tudo que der para ir fazendo já é bom, mano. Para você já ir gravando na mente e tendo noção. Pô, será que aqui é uma resistência? Pô, será que aqui é uma linha de tendência? E aí você já vai tendo noção. Demorou? Beleza. Bom, vamos entrar então nas zonas de liquidez. As zonas de liquidez, Leico, ela nada mais é que os pontos necessários que são criados necessariamente para que as instituições gerem dinheiro para que elas possam ir em direção da onde ela busca com o bolso cheio. Ou seja, se a gente tem aqui, ó, um ponto de interesse nessa região aqui, ó, o que que acontece? O interesse dela aqui, ó, nesse momento, é buscar essa região. Então, se o interesse dela é buscar essa região, o que que ela vai fazer? Ela não vai fazer que nem no desenho que eu estou desenhando aqui para você, ó, bater aqui, ó, e vir direto. Por quê? Porque aí fica fácil, porque aí o varejo, ele entra tranquilamente para poder surfar junto com as instituições. Então, o que que eles fazem? Nesse cenário, eles vão gerando liquidez para que eles entrem, para que eles cheguem até essa seção aqui, ó, com o bolso cheio de dinheiro. Então, como que ele gera liquidez? Ele vai gerar liquidez numa linha de tendência, ó, num topo duplo, num fundo duplo, ou seja, ó, isso aqui tudo, ó, é liquidez. Isso aqui, ó, esses dois topinhos aqui, ó, é liquidez. Essa regiãozinha aqui, ó, desses fundos aqui, ó, desse fundo mais esses dois fundos aqui, ó, é liquidez. Ou seja, então aqui, ó, também é liquidez. Ou seja, então esse ponto aqui, ó, também é liquidez. Esse pontinho aqui, ó, também é liquidez. Ou seja, então, tudo que o preço faz é gerando liquidez. E que jeito que ele vai capturar a liquidez? Vindo na região necessária. Ou seja, se ele fez uma linha de tendência aqui, ó, mais dia, menos dia, ele vai vir buscar liquidez. Então, o que que ele faz? Ele gera outra liquidez mais acima para buscar que está mais abaixo. E aí, o que que ele faz? Ó, aqui nessa região, ele buscou um tanto de liquidez, ó, desse fundo, desse fundo, desse fundo e desse fundo. Aí, o que que acontece? Ele foi um pouquinho para cima, gerou um pouquinho mais de liquidez aqui, ó, nessa região, porque ele tem liquidez aqui, agora ele tem liquidez aqui, e fez o quê? Capturou a liquidez desse fundo e desse fundo aqui. Ou seja, veio mais um pouquinho, aí agora ele capturou a liquidez desse fundo aqui e desse fundo aqui. Aí o que que acontece? Ele subiu e desceu mais um pouquinho. O que que ele fez? Capturou a liquidez desse fundo aqui e agora desse fundo aqui. Ou seja, falta capturar a liquidez desse fundo. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode também. Por quê? Quando ele está numa região mitigada já, ó, que no caso foi essa aqui de trás, ó, que a gente tem à esquerda do gráfico, o que que acontece? Por estar num time frame diário, ou seja, ele mitigou uma região importante. Então, o que que acontece? Quando ele vem mitigar uma região importante, o próximo ponto de interesse dele vai ser outra região importante dentro do diário. Ou seja, a próxima região importante aqui nessa região seria aqui, ó. Então, para ele chegar aqui agora, ele não vai mitigar
essa última regiãozinha aqui, ó, desse fundo aqui, desse fundo aqui, desse fundo aqui. Por que que ele não vai? Porque se ele vier, ele vai gerar mais liquidez para o preço continuar caindo. E é o que eles não querem. Porque ele fez o chau aqui nessa região, ó. Ele fez o chau nessa região e demonstrou que o interesse dele agora é de alta. Então, toda vez que ele gera um pouco mais de liquidez abaixo, ele sempre vai vir buscar. Do mesmo jeito, quando ele gera liquidez acima. Só que como ele demonstrou que o interesse dele é de alta, agora ele vai capturar toda essa liquidez em cima. Só que ele vai vir direto aqui? Não. Ele vai gerar liquidez para que a hora que ele venha buscar aqui, ele já esteja com o bolso cheio de dinheiro. Ou seja, ele vai vir aqui agora, ó, provavelmente buscar essa regiãozinha aqui, ó, fazendo topinhos aqui, ó, para o varejo entrar vendendo com força. Porque aí o pessoal vai achar, falou, pô, velho, eu estou numa tendência gigantesca de queda, ó. O preço vai continuar caindo. E aí o que que eles fazem? Eles vêm, faz uma armadilhinha de mercado, ó, e aí ele vem aqui, ó, capturando liquidez de estopo, capturando liquidez de estopo, capturando liquidez de estopo, capturando liquidez de estopo, e ele continua subindo, até que ele chegue no próximo ponto de interesse dele. E é assim que o preço funciona. Aqui nesse livro, a gente vai ter bastantes exemplos, ó, do que é liquidez e aonde a gente encontra. Então, ó, de maneira clara e objetiva, é o assunto mais importante que você precisa saber sobre o mercado financeiro, que é a liquidez. Digo isso, pois a liquidez é o que move o mercado, é o gás que os market makers precisam para chegar em zonas e regiões que eles já sabem que irão chegar. Ou seja, nessa região aqui, ó, ele sabe que ele vai chegar aqui, ó. Ele sabe que ele vai chegar aqui. Só que para ele chegar ali, o que que acontece? É que nem eu falei, ele vai gerar liquidez para ele chegar com o bolso cheio de dinheiro. Porque não adianta nada ele vir aqui, ó, seguir o planozinho dele e vir com o bolso vazio. Então ele vai criar situações para que haja dinheiro suficiente no bolso dele para quando ele chegar aqui, ele sair da operação dele. Ele fala, pronto, agora eu só avisei, agora não preciso mais desse dinheiro. Eu já coloquei todo o dinheiro que eu queria no bolso aqui nessa subida e agora eu posso sair e deixar o preço seguir seu fluxo. Entendeu? É assim que eles trabalham. Espera aí, Leite, deixa eu pegar só uma coisa aqui, rapidão. Vou usar aqui a gravação. Tô conseguindo. Demorou. Então, Leco, o que que acontece? Aonde a gente vai ter, aonde vai ser os nossos pontos de liquidez? Aqui, ó. Topo duplo, fundo duplo, LTA, LTB, ó, suporte, resistência, que mais? Mano, tudo que você imaginar, você vai encontrar liquidez. Olha aqui, ó. A gente tá vendo, ó? A gente tem, ó, suporte, resistência, a gente tem LTA, LTB, a gente tem zonas zonas centrais, né, que é a zona lateralizada. Então, todo canto a gente vai achar liquidez. Aqui, ó, ele explica bem, ó. Entenda, todo ponto no gráfico é liquidez, pois onde há stop loss, também há liquidez. Então, os grandes bancos deixam suas ordens pendentes em determinadas zonas do gráfico e jogam o preço para uma direção que eles querem e vão voltar na zona criada anteriormente. Mas para isso, precisam criar zonas de liquidez desenhando esses padrões no gráfico para que as pessoas caiam feito mosca numa teia de aranha. Após fazerem a varredura dos stop loss, eles tocam nas zonas criadas, captam as ordens e seguem o fluxo. Entenda que quanto maior for o tempo gráfico, maior será a potência da liquidez. Os alvos deles
será sempre a liquidez mais próxima. Ou seja, lembre-se, a liquidez é um ímã no gráfico. Onde existe liquidez é para onde o preço vai. Ou seja, aqui, ó, a gente tem uma LTB. Se a gente tem uma LTB, ó, pode reparar que o preço vem trabalhando, ó, em fundos e topos e descendentes. E aí o que que ele faz? Ele captura aqui, ó, e vem embora, ó, e segue o fluxo dele, ó. Aqui a gente tem outro padrão, porque a gente tem fundos e topos descendentes, aonde a gente gera liquidez. E aí o que que o preço faz em determinado ponto, ó? Vem e captura toda a liquidez desses últimos topos, desses últimos fundos, certo? E aí, o que que acontece? Nesse momento aqui, ó, o que que a mamãe já falou para você? Não pode, né? Então, o que que acontece, Leco? Geralmente, toda vez que acontecer esse tipo de situação, é onde o preço vai buscar. Aqui, ó, aqui a gente tem um ponto, ó, determinado onde o preço está lateralizado, ó, certo? Então, o que que acontece? Ele vai buscar sempre a liquidez mais próxima. Nesse caso aqui, poderia ser tanto topo quanto fundo. Só que o que que vai demandar nesse tipo de situação? Da onde o gráfico vem. Se ele vem aqui, ó, de uma tendência de queda ou se ele vem de uma tendência de alta. Então, no caso, se ele vem de uma tendência de alta, provavelmente, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai capturar essa liquidez para seguir o fluxo. E agora, se ele está vindo de uma tendência de queda, provavelmente ele vai subir aqui, capturar essa liquidez aqui e seguir o fluxo. Por quê? Depende muito do interesse e de que forma que o preço está trabalhando no momento. Porém, o mais comum é que ele faça isso, ó. Tome cuidado com esse tipo de estrutura. Preço lateral são movimentos em forma de zigue-zague para acumular ordens, criando liquidez em um determinado tempo. Eles quebram essas zonas, capturando os stop loss das pessoas que operam esse tipo de estrutura. O preço encontra-se equilibrado entre compradores e vendedores ao mesmo tempo e está criando bastante stop loss em ambos os lados. Por que que ele está criando bastante stop loss em ambos os lados? Porque o preço aqui está subindo, aí o que o cara faz? Na hora que ele chega aqui, ele vende. Ó. Por quê? Ele criou uma região aqui, certo? Aí quando o preço bate aqui, entra gente comprado, aí joga o preço para cima. Aí aqui entra nego vendido, joga o preço para baixo. Aqui entra nego comprado e joga o preço para cima. Aqui entra nego vendido e joga o preço para baixo. E fica nesse zigue-zague. E o preço vai trabalhando. Chega uma hora que aqui, ó, vai estar forrado de liquidez. Aqui vai ser uma piscina, ó. Aqui vai ser uma piscina de liquidez, ó. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E aí, o que o institucional faz? Fala, opa, agora já tem ordem o suficiente para mim poder entrar no game. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma porrada de contrato para capturar onde o lado que tem mais liquidez. Ou seja, se o varejo está apostando que tem mais alta, que vai mais para o alto, ele vai vir e vai capturar para baixo, porque tem muita compra aqui alocado nessa região. Agora, se tem muito nego vendido, o que ele vai fazer? Ele vai estocar contrato para estopar quem está vendido, para depois seguir o fluxo de baixo. Por isso que eu falo que essa região é uma região crítica. Gera muita liquidez? Gera muita liquidez. E é o ponto de mais stop. É o ponto onde nego, mano, mais é, é, perde dinheiro. É que nem aqui, ó. Sim, Olha como o preço ele trabalha, ó. Vamos se dizer, ó, ele estava vindo aqui, certo? Ele veio, ó. Aí o que que ele fez, ó? Ele gerou liquidez mais de 3 vezes, ou seja, ele gerou liquidez na LTB, ele gerou liquidez nesses fundinhos aqui, ó, que tá tudo nivelado, certo? E aí o que que ele me faz? Ele gera liquidez aqui nesse topo também. O que que o preço faz, ó? Vai, captura a liquidez e aí ele vem para capturar agora a liquidez aqui embaixo, ó. Captura a liquidez, ó. Tá vendo? Ó? Aí ele captura aqui. Aí você me pergunta, pô, Luquinha, por que que ele capturou a liquidez primeiro para cima para depois vir para baixo? Porque que nem eu te falei, aqui, ó, tinha uma porrada de nego vendido, ó, nesses últimos topinhos. Então compensa para ele, ó, se a gente for fazer a demarcação aqui, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faixas de preço aonde teve vendedor. E aqui a gente teve, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ou seja, quem que ele vai capturar primeiro? Aonde tem o maior número de contratos alocados. Ou seja, para cima, o que, que ele faz? Joga o preço lá em cima, captura a liquidez de todos esses caras aqui, ó, que estava vendido, e aí agora ele segue o fluxo, ó, e estopa quem estava comprado aqui. Então, por isso que eu falo a importância de a gente estar bem atento no mercado, porque ele vai trabalhando a todo momento gerando esse tipo de liquidez. Sim. Eu tenho duas dúvidas aqui. Então, no caso aí, por exemplo, a zona de liquidez ali é praticamente a nossa zona de demanda, onde a gente, tipo assim, teria meio que a certeza que o preço iria buscar aquela zona ali. Sim. Por quê? Porque essa região aqui, ó, quando ele vem fazer a captura de liquidez, ele nos demonstra que ali, só que lógico, é que nem eu falo, a gente precisa todo um contexto. Não acho que só porque ele veio fazer a captura de liquidez é aonde a gente tem que entrar. Por quê? Se a gente tem uma região, ó, vou te mostrar aqui no gráfico para você entender um pouco melhor. Aconteceu isso hoje ou ontem, deixa eu só dar uma olhada aqui qual que é o time aqui, ó, só para mim achar. Deixa eu ver aqui a dólar. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, deixa eu jogar lá em. Ó, o que que acontece, ó, em 2 minutos? Ó, aqui, ó, isso é uma captura de liquidez, ó. Por quê, ó? Se liga, o preço ele chegou numa região aqui, ó, aonde ele já tinha tido a reação, ó. Tá vendo? Ele tinha uma região aqui, certo? Essa daqui era a região que eu estava esperando, certo? O que que acontece? No primeiro toque que ele foi fazer dentro da região, o que que ele fez, ó? Primeiro toque, ó. Primeiro toque, o que que ele fez? Ele reagiu, certo? Depois que ele reage, o que que acontece? Ele vem tocar de novo. Por quê? A demanda aqui ainda está mais forte, ele está dando indícios de que é a tendência de alta. Ou seja, olha o que ele faz quando ele chega na região de novo, ó, dentro da região. O que que ele faz? Ele faz uma captura de liquidez. O que que é uma captura de liquidez? É todo esse candle aqui, ó. Ó. Por quê? Foi um candle rápido e que reagiu, ó, e segurou assim, ó, como um martelo. Isso daqui fez o quê? Fez a indução para que o varejo achasse que o preço ia fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui, se a gente for ver, ó, a gente fez um ombro, cabeça, era para ter muita gente vendido aqui, ó. Na verdade, vendeu muita gente aqui e gerou o que aqui, ó? Nesses topos aqui, ó. Liquidez, liquidez, liquidez. O que que ele fez? Ele foi e capturou todo mundo, inclusive inclusive essa aqui, certo? Porque tinha gente vendida aqui ainda. Ou seja, quando ele faz esse padrão aqui de liquidez para ser tomado, o que que acontece? Ele já reagiu a uma região. Se ele já reagiu à região e está buscando a região novamente, provavelmente é porque a região perdeu força. Porque ó, ele tocou, teve uma reação gigante. Ele tocou, a reação foi menor. Ele tocou, a reação foi um pouquinho maior, mas nada muito diferente. E aí ele vem buscar ela de novo. E quando ela vem buscar ela de novo, ela tem uma reação menor ainda. E aí o que que acontece? São indícios de que essa zona aqui, aonde eu estava esperando aqui, ó, essa zona rosa aqui, ó, perdeu força. Aí o que que ele fez? Ele só gerou liquidez aqui, ó, gerou liquidez nesse ponto, nesse ponto, para aí poder buscar aqui, ó, porque aqui a gente está num time menor. Mas se a gente jogar num time maior, isso aqui tudo foi um candle, ó. Ele foi, voltou e fechou aqui, ó. Ou seja, ele só capturou stops com todo esse pavio aqui, ó, e depois ele veio, segurou um pouquinho e foi embora com o preço. Então, por isso que eu falo para você, a todo momento é liquidez. Aí o que eu te falo, ó, olha esse momento aqui, ó. A gente tem esse topo com liquidez. Aí a gente tem aqui, ó, a resistênciazinha aqui, ó. Olha a resistênciazinha aqui. Aí a gente já tem uma liquidez aqui. Aí a gente tem uma situação aqui, ó. O que que ele faz? Ele vem só um pouquinho abaixo, captura a liquidez desses fundos aqui, ó. Desses fundos, ó. Porque aqui a gente tem um toque, dois toques, três, quase três toques.
Aqui a gente tem um toque, dois toques, três toques, só que a gente tem bastante fundo acreditando que o movimento era de alta. E realmente era. Por quê? Olha aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Com o quê? Quebra de estrutura fazendo boss. O que a negada achou? Falou, ah, agora é alta. Só que o preço veio, acumulou, gerou liquidez, a instituição falou, pô, não vou subir com o bolso vazio. O que eu preciso fazer? Estopar quem está comprado aqui nessa regiãozinha. É que o preço faz isso aqui, ó. Faz só essa movimentada aqui, ó, abaixo dos fundos, ó. Captura toda a liquidez, todo o dinheiro de quem estava comprado e o preço faz o quê, ó? Sobe agora, captura a liquidez de quem estava vendido aqui, ó. Por quê? Ele busca todos os últimos topos, ó. Inclusive, aqui, ó, olha o tamanho do pavio aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é um flap, é uma varredura. Ou seja, o interesse dele agora é essa região aqui acima. Porém, o que que acontece? Porém, o que que acontece? Para ele chegar lá, ele vai gerar liquidez. Ou seja, como ele vai gerar liquidez? Assim, ó, soltando um topo aqui, que aqui tem gente vendida, aí faz um fundo aqui, faz mais um topinho aqui, faz mais um fundinho, mais um topinho, mais um fundinho, ou seja, aqui ele está gerando liquidez fazendo um padrão. Ou seja, no padrão aqui, ele pode vir estopar tanto esse pessoal que está aqui comprado já, pegar, buscar essa região para depois ir, como ele pode sair aqui, ó, fazer um pullback e também ir, entendeu? Tem todas essas opções. Porém, a gente tem que ver no decorrer do dia como que vai ser. Se se eu acredito, se ela fizer esse tipo de padrão aqui, ó, que é, vamos dizer, ascendente, ela busca primeiro aqui embaixo para depois buscar lá em cima. Agora, se ela continuar esse padrãozinho aqui amanhã e fizer isso aqui, ó, é tipo um revertress aqui e cair assim, ó, que ela vinha fazer aqui, ó, e aí ela faz assim, um padrão descendente, aí acredito que ela nem venha buscar aqui embaixo, ela só faça assim, ó, e vai embora. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter sempre essa noção do que o gráfico quer nos dizer, tanto na movimentação quanto nas figuras gráficas que ele está nos oferecendo ali naquele momento. É difícil fazer a leitura? É, mas não é impossível. Se você tiver um olhar clínico, se você tiver um olhar periférico ali, você vai conseguir fazer esse tipo de leitura. Então, sempre, sempre, olha aqui, ó. Olha como que eu falo para você. Olha como respeita, ó. O preço veio trabalhando aqui, ó. Fundos e topos, ó, descendentes. O que que acontece, ó? A gente tem o quê? Um padrãozinho aqui, ó, descendente. O que que o preço faz, ó? Topa todos esses vendedores aqui, ó. Todos esses vendedores aqui, ó. Para depois fazer o quê, ó? Seguir o preço, certo? Porque a figura que ele nos apresentou aqui, ó, foi de descendência. Foi descendente. Então, ele veio e estoprou para cima, porque ele sabia que tinha muita gente vendido aqui nessa região. Então, o que que acontece? Se a gente tiver o olhar periférico, a gente tiver um olhar mais clínico, a gente vai conseguir ver isso. A gente vai ter esse tipo de visão. Aqui agora, ó, a gente tem uma região interessante, ó. Ou seja, ela veio mitigar essa região. Então, o que que acontece? Ela mitigando essa região, agora o interesse dela vai ser o quê? Gerar um pouco de liquidez dentro dessa faixa de negociação aqui, ó, para possivelmente, ó, agora vir buscar uma região de maior interesse aqui nesses pontos, ó, aqui, aqui, para depois futuramente cair e aí buscar mais pontos aqui embaixo, ó. Só que o que que acontece? Para que ela faça isso, para que seja uma queda natural e sensata, os caras têm que gerar liquidez. E a liquidez é sempre isso, ó. É sempre isso, ó. Dois fundos, três fundos. Olha aqui, ó. A gente tem um fundo, outro fundo e outro fundo. O que que o preço vai fazer? Ele vai buscar liquidez. Mais dia, menos dia, ele vai buscar a liquidez necessária. Olha aqui de novo, ó. O preço trabalha, fez dois fundinhos aqui, ó, dois topinhos aqui, dois fundinhos aqui, ó. O preço buscou lá e depois buscou cá, ó. Tá vendo? Então é isso que a gente costuma dizer, que sempre que tiver liquidez, o institucional vai buscar. Tá conseguindo acompanhar de boa aí, Leco? Toma. Ó, repare nas criações de fundo duplo e topo duplo. Após a criação desses padrões, eles voltam para capturar ordens,
muitas vezes apenas com um pavio para te tirar da jogada. Chamamos esse movimento de stop hunt ou sweep, que é o que eu estou te falando. Ou é uma varredura, que é o sweep, ou stop hunt, que é para estopar a galera. Às vezes, muitas das vezes, apenas num pavio ele faz isso, ó. A gente tem aqui, ó, uma LTA, segurando o preço, segurando o preço. Num paviozinho, ele vem, te tira e vai embora. Ou ele vem aqui, te tira, desce mais um pouquinho e continua indo embora. Olha o tamanho desse pavio aqui, ó. Esse pavio aqui, ó, quer dizer, ó, que ele buscou a liquidez desse topo, desse fundo aqui e desse fundo aqui, porque ele veio buscar praticamente todos, entendeu? Então, sempre que tiver, eles fazem isso e é natural. Ó, veja a figura anterior. Uma linha de tendência que aprendemos por aí como LTA ou LTB. É criada para as pessoas colocarem ordens no terceiro toque. Por que no terceiro toque? Porque geralmente a maioria desses cursinhos aí, eles ensinam que o quê? Sempre no primeiro toque a gente traça a linha de tendência, o segundo toque seria uma confirmação, para quando ele chegasse no terceiro toque, a gente entrar comprado esperando que o preço continue seguindo o fluxo dele. E aí o que que acontece? O institucional sabendo disso, quando o varejo entra aqui no terceiro toque, ele vem e estopa todo mundo. Ele vem e tira todo mundo do game, ele pega o dinheiro de todo mundo e vaza. Aí o que que acontece? Ó? Mas olha que surpresa. Smart Money captura todo o stop loss abaixo dessa região e após isso vão para o movimento que as pessoas pensaram anteriormente, que é a trend line. A trend line é apenas uma criação de liquidez, ou seja, ela criou a liquidez, buscou a liquidez e seguiu o fluxo dela de alta. Dica: uma validação fortíssima de uma zona de liquidez, que é a indução, que a gente vai ver em breve, é quando ela é formada abaixo ou acima de uma order block. Ou seja, se a gente tem aqui, ó, uma região de order block, a gente tem aqui, ó, uma região de order block, certo? Que é onde o preço pode ter parada. E o preço faz o quê? O preço faz um topinho aqui, ó. Vem e desce, depois faz um topinho aqui e volta. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma criação de uma liquidez. E com certeza o preço vai buscar essa liquidez. Então, se a gente tem esse ponto, a gente entende que o quê? Essa order block aqui, ó, tá muito mais do que validada. Ela é muito mais forte do que o comum. Por quê? Após a busca dessa captura, ó, provavelmente o preço só vai fazer isso aqui, ó, na order block, ó, e voltar. Ou seja, foi o que ele fez nesse candle aqui, ó. Ele subiu em um, no outro ele fez o quê? Ele buscou lá, ó. Ela buscou lá, voltou e deixou só o paviozinho. Ou seja, respeitou e agora ela vai, ó, e segue o fluxo, ó. Certo? Então, sempre, sempre, a validação fortíssima de uma zona de liquidez é quando ela é formada abaixo ou acima de uma order block. Ou seja, se ela está abaixo ou acima de uma order block. Próximo a uma região de supply ou de demanda, que também vamos ver em breve, pois essas zonas são regiões que o preço provavelmente irá tocar, capturar ordens, uma liquidez nesses pontos e nos dá indício de que o mercado está com alta probabilidade de capturar essa faixa de preço. Ou seja, sempre, sempre que ele tiver próximo a uma região dessa, ó, principalmente de order block. Se a gente tem uma order block aqui, ó, nessa região, ó, deixa eu mostrar no gráfico para ter um exemplo mais claro. Se a gente tem aqui, ó, se a gente tem aqui, ó, vamos lá no Bitcoin. Vamos ver aqui, ó. No Bitcoin aqui, 15 minutos. Vamos ver se 15 minutos eu acho. Aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, uma região de interesse, a gente tem uma região, nota que essa aqui é uma região de interesse, essa regiãozinha rosa, ali, nota que o preço faz o quê, ó? O preço faz esse movimento, ó. Estrutura, quebra estrutura, certo? Quando o preço está voltando aqui, ó, o que que ele faz, ó? Aqui nessa regiãozinha, ó, ele já deixa o quê? Ele já deixa um topinho junto com esse topinho. Ou seja, se a gente tem uma order blockzinha um pouquinho acima,
significa que o quê? A hora que ele fizer o recuo, ele vai só fazer o respiro para nego achar que o preço já tocou ali e agora vai embora. E aí o que que ele faz? Ele busca a liquidez desses topos aqui, ó, desses topinhos, e aí ele pega e joga o preço sentido ao fluxo, ó. Ele buscou a liquidez nesse topo e aí ele faz o quê? Joga o preço lá embaixo, ó, sentido ao fluxo dele vigente, ó. Tá vendo? Funciona demais. É que nem aqui, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Aqui a gente tem uma order block chamada order block 2.0, que é uma order block quase dentro de uma outra order block. Ou seja, o que que me deixa ciente que isso tem validade, que isso é forte e vai respeitar quando o preço vier aqui buscar essa região? Que a gente tem um grande desequilíbrio no preço, que é essa região vermelha, e a gente tem uma indução. O que que seria uma indução? Uma indução é as zonas que o institucional faz para que o varejo entre como um patinho. Ou seja, ó, a gente tem essa região de topo, a gente tem essa região de topo e a gente tem essa região de topo. Ou seja, a gente tem praticamente um triple high, ou seja, um topo triplo. Para quê? Para que quando ele volte aqui agora, ó, porque ele mitigou uma região de interesse aqui, agora ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai vir fazer isso, ó, mitigar essa região de imbalance, mitigar essa região de interesse, buscar a order block aqui em cima, ó, nessa região, buscar a order block aqui em cima nessa região e capturar a liquidez daqui, daqui e daqui. Ou seja, essa indução vai validar e deixar muito forte essa região de liquidez. Ou seja, então, com certeza, o preço vai ter interesse em buscar agora essa região. Só que a gente tem que fazer o quê? Agora aguardar, porque ela vai vir. Ou seja, daqui aqui, ó, se a gente fosse fazer um tradezinho, ó, agora, da onde o preço está até a captura dessa liquidez, ó, a gente teria 2,69%. Ou seja, se a gente entrasse alavancado vezes 100, a gente teria 269% em cima daquilo que a gente iria entrar. Se a gente entrasse com $10, vamos dizer, a gente teria 270% em cima de 10. Ou seja, a gente teria $20, $27 de lucro. Mas o que que acontece? O preço vem sempre trabalhando, gerando liquidez. Olha aqui, ó, uma LTBzinha aqui, ó. LTBzinha. Olha o que que o preço está fazendo agora. Está capturando liquidez, ó. Ele está capturando liquidez. Só que o que que acontece, ó? Antes dele capturar a liquidez aqui desse fundo, o que que ele fez, ó? Gerou mais uma liquidezinha aqui, ó, nesses dois fundinhos. O que que ele fez agora, ó? Capturou liquidez. E agora o que que ele vai fazer? Capturar a liquidez que ele deixou nesse topo aqui, ó. Ou seja, o interesse dele é aqui embaixo. Mas para ele chegar lá embaixo, ele vai colocar muito dinheiro no bolso até ele chegar lá embaixo. E aí o que que acontece? Ele vai vir aqui, ó, para buscar lá embaixo. E é assim que funciona. É assim que o preço trabalha, é assim que institucional faz. Vou deixar um alertinho aqui também, que é uma zona boa. Eu vou deixar um aqui também. Entendeu? Então é assim que o preço trabalha. Acontece sempre? Muito. Porque olha aqui, ó. Olha o que eu te falei lá, ó. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma cunhazinha aqui, ó, descendente, ó. Ou seja, um padrão descendente, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar stop para cima, ó. O que que ele fez? Ó? Gerou liquidez ali e buscou todos os stops, ó, inclusive daqui dessa região. Mesma coisa acontece aqui, ó. Mesma coisa acontece aqui, ó. O que que ele fez, ó? Ele fez, ó, topinho, topinho. O que que ele fez? Buscou região. Agora, o que que ele faz aqui, ó? Ele faz fundinho, fundinho, busca região. Buscou região. O que que ele fez aqui, ó? Topinho, topinho. O que que ele vai fazer? Buscar região. O preço, Leico, ele trabalha como um ping-pong. Então, por isso que acontece esse tipo de movimentação dentro do gráfico. Porque a institucional, ela vai gerando liquidez para buscar e colocar dinheiro no bolso. Então, toda vez que ela fizer isso, é toda vez aonde o preço pode ir. Então, ó, se a gente for pegar um buy side liquid ou um buy stop liquid, que é as regiões aonde nego gosta, onde pontos importantes onde o institucional gosta, é mais ou menos isso, ó. São regiões nas partes high, nas partes altas,
de pontos importantes. É uma piscina de liquidez que ficam nessas áreas e após o mercado capturar essas ordens, na grande maioria das vezes o preço reverte. Serve para pegar stop loss e seguir o fluxo contrário. Onde identificar essas zonas? PMH, Previous Month High, máxima do mês anterior. PWH, que é o Previous Week High, que é a máxima da semana anterior. PDH, Previous Day High, que é a máxima do dia anterior. HOD, que é o High of Day, que é a máxima do dia. Old High ou Swing High, ou seja, máxima antiga anterior. O que seria isso? Topos, aqui, ó, máximas, quer ver, ó, a gente jogar aqui no gráfico, ó, máxima do diário, máxima do dia anterior, ou seja, cadê a máxima aqui, ó? Vamos dizer, ó, máxima do dia anterior é uma liquidez, máxima das 4 horas anterior é uma liquidez, topo anterior é uma liquidez, fundo anterior é uma liquidez, topo da semana passada é uma liquidez. Ó, pode ver que o preço vem sempre trabalhando isso aqui, ó. Ele faz uma estrutura, quebra ela. Por quê? Ele busca liquidez. Ele faz estrutura, quebra ela. Por quê? Ele busca liquidez. Ou seja, tudo onde tem topos e fundos tem liquidez. Aqui, ó, o que que acontece aqui, ó? Ó, olha como ele gerou aqui, ó. Aqui ele não buscou liquidez ainda, mas ele vai vir. Mais dia, menos dia ele vai vir, ó, porque eu tenho um fundo aqui e um fundo aqui, ou seja, eu tenho fundos iguais. Ou seja, você acredita que a qualquer momento ele pode vir aqui, ó, continuar nessa queda aqui, ó, e capturar essa liquidez para depois voltar a subir? Sim, porque ele faz isso, ele trabalha assim. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele jogou o preço aqui, ele jogou o preço aqui, ele jogou o preço aqui, ele foi o quê? Fazendo uma trend line, ou seja, uma linha de tendência. E o que que ele fez agora, ó? Ele buscou todas as regiões aqui, ó, estopando todo mundo, ó, buscando tudo isso de dinheiro e ele pode buscar mais ainda. Alguma dúvida aí por enquanto, Leco? Não, mano, acho que não. Assim, então, você tocou num ponto ali legal. Você falou que o mercado ele sempre faz isso, né? Esse ping-pong aí. Então, tipo assim, ele faz o ping-pong porque ele tá sempre buscando a liquidez anterior, as últimas liquidez, né? Sim, sim, sempre. Tipo assim, ali teve uma parte ali que você voltou ali no PDF. Por exemplo, ali ele coloca PMH, PWH, PDH, que é a máxima do mês anterior, máxima da semana anterior. Então, nessas zonas aí, tipo, a máxima de ontem, aí eu traço a linha de tendência de liquidez ali. Porque assim, não que ele vá buscar de imediato, não que ele vá buscar de imediato, mas ali é uma zona de liquidez. Porque aqui, ó, vamos dizer, ó, o preço trabalhou aqui, certo? Aí ele fez o quê? Aqui ele fez, ó, o PMH, que é a máxima do mês anterior. Ou seja, ele caiu, mais dia, menos dia, ele vai vir buscar a máxima do mês anterior para que ela seja uma nova máxima, capturar o dinheiro que estava aqui e aqui gerar uma nova máxima para continuar caindo. Não que ele vai vir no De mês, imediato. tipo assim, pegar do mês anterior para o mês passado, não. Mas que uma hora ele vai vir, ele vai vir. Só que o que que Entendi. acontece? É que não fala, a gente tem que ter dentro do nosso trade sempre contexto. O que que é os contextos? Por que que eu falo? Porque que não falo, quando você conhece e entende estrutura, o que que acontece? Se a gente vai fazer um trade a favor de uma tendência, a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar sempre liquidez externa. Por que liquidez externa? Porque o preço tem uma high forte e uma low fraca, certo? Uma weak low e uma strong high, ou seja, topo forte com fundo fraco. Se a gente entrou vendido aqui sabendo que a tendência é de queda, provavelmente ele vai quebrar essa estrutura, ele vai vir embora, ele vai buscar a liquidez desse fundo aqui, certo? E quando ele voltar aqui, provavelmente ele não vai buscar essa liquidez, porque ele ainda não está no momento de alta. Ele só vai buscar esse topo aqui, essa liquidez aqui, a partir do momento que o mercado fizer a quebra de estrutura, que é o nosso famoso chau. Aí sim a gente pode esperar que ele vai fazer aqui, ó, e capturar essa liquidez. Mas até que isso aconteça, a gente vai ter o preço sempre buscando liquidez externa. Agora, se a gente está aqui, ó, numa tendência de queda, e a gente identificou uma zona, uma região, onde o preço deu uma segurada e provavelmente vai fazer uma correção, não tem por que a gente comprar aqui
esperando que ela vai buscar essa liquidez aqui em cima, se a gente não tem uma mudança de caráter, se a gente não tem uma quebra de estrutura e uma mudança de interesse. Então, se a gente não tem a mudança de interesse, provavelmente ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai gerar liquidez aqui dentro desse range, que é essa faixa de preço aqui com essa faixa de preço aqui, e ela vai capturar toda a liquidez necessária que ela tem para depois ela seguir o fluxo e cair o preço, entendeu? Então, sempre, aqui, ó, dica. É muito importante começar uma análise marcando esses pontos, máxima, mínima, do mês anterior, semana anterior, swing points anteriores, etc. Pois quanto maior o tempo gráfico, mais liquidez existe. Quanto maior for a liquidez, maior é a vontade do mercado de capturar essas ordens. Lembrando que devemos sempre verificar a tendência em que o ativo se encontra, se há zonas importantes por perto para fazermos nossas entradas. É isso que eu estava te dizendo agora, Leo. Não adianta nada você querer fazer um trade se você não tem noção de para onde o preço está indo. Se você não entende que o preço está ou numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, não adianta você querer fazer um trade buscando a liquidez do topo anterior ou do dia anterior, da semana anterior. Não, não adianta. Se você não souber para onde o preço está indo, fica muito difícil você buscar algum tipo de liquidez. Porque é o que eu falo, se você se enganar, você está numa tendência de queda e você faz uma operação de compra, ela só vai buscar pontos relevantes dentro dessa estrutura de preço aqui, gerando liquidez para depois, ó, vir te estopar aqui. Por quê? Você vai estar vulnerável sendo liquidez. Porque tem um filósofo, mano, que ele fala assim, que quando você não consegue identificar a liquidez, provavelmente a liquidez do mercado é você. Ou seja, se você não vê aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que a gente tem liquidez, ó, deixa eu buscar aqui, ó, qualquer moeda, só para falar. Se você aqui, ó, não consegue ver que esse fundo aqui, ó, tem liquidez, provavelmente a liquidez aqui é você, se você tiver comprado, entendeu? Por quê? O que que acontece? Olha aqui, ó, olha essa LTB aqui, ó, minha traçada, ó, vou dar a cor dela aqui, ó. Opa, desculpa aí. Ó, ó, repara aqui, ó, se você não entende que isso aqui, ó, é uma baita piscina de liquidez, ó, provavelmente você está aqui no meio desse coisa onde vai ser liquidado. E olha o que o preço faz, ó. Olha o que o preço faz. Captura toda a liquidez, ó, agora está fazendo um período corretivo. Ou seja, acredito que ela vai corrigir até aqui esse ponto, com esses pontos de liquidez, para agora buscar aqui, ó, máximas anteriores. Ou seja, ó, liquidez nessa máxima, liquidez nessa máxima, liquidez nessa máxima. Ou seja, acredito que ela faça esse tipo de correção para depois fazer isso aqui, ó. Capturar todo esse tipo de liquidez. Só que, lógico, como eu falei, ela é fractal, ela não vai subir lindo, assim, bonito, reto de uma vez. Ela vai gerar liquidez dentro dessa região, dessa faixa de preço, certo? Entendi. Então, por exemplo, se eu estiver atuando num time frame, por exemplo, de 15 minutos, eu teria que olhar a liquidez das 4 horas do dia anterior, para mim ter uma base qual que é o objetivo dele. Sim, sim. Porque, ó, aqui, ó, a gente vê muito, ó, liquidez interna versus externa. O que que acontece, ó? Um conceito valioso que devemos sempre ter em mente, qual será o nosso alvo a fazer uma análise? Onde o ponto do meu take profit e onde possivelmente o preço irá tocar. Ou seja, por que o take profit? O que que é o take profit? Take profit é onde você vai colocar a sua saída, onde você vai colocar a realização do seu lucro. Ou seja, vamos entender aqui, ó. Entendemos aqui, ó, que o preço está numa tendência de alta, certo? Aqui, ele deixou para a gente, ó, uma região de demanda, ou seja, aonde o preço pode vir buscar. Só que se a gente está numa tendência de alta, e aqui ele fez um swing point e começou a cair, ó, começou a gerar liquidez aqui, ó, tá vendo? Ó, olha o jeito que ele gera liquidez, ó. A gente tem aqui, ó, uma tendência de alta, certo? Olha o jeito que ele gera liquidez, ó. Ele faz um fundinho duplo, captura a liquidez desse topo,
aí ele desce, captura a liquidez aqui, aí o que que ele faz, ó? Gera aqui, ó, uma trend line, que é uma linhazinha de tendência, ó, para baixo. Aí o que que ele faz? Deixa o outro fundinho aqui, ó, com liquidez. Aí ele faz o quê? Captura a liquidez. Aí ele vem e busca a região de demanda. Quando ele busca a região de demanda depois de capturar tudo isso aqui de dinheiro, ó, tudo isso aqui de dinheiro, o que que ele faz? Ele sai da operação, porque ele chegou numa região forte, uma região onde o preço segura. E a partir do momento que ele sai, que ele tira o dinheiro dele, o preço naturalmente vai subir. E se você tem esse tipo de análise, se você consegue identificar esse comportamento, o que que você vai fazer? Você vai comprar nessa região de demanda, por quê? Eles vão estar tirando o dinheiro dele e aí você vai buscar uma liquidez externa. O que que é a liquidez externa? É o último topo. Ou seja, olha o que o preço faz, ó. O preço passa tudo isso aqui de liquidação e busca a última liquidação, que é o último topo, que é o que a gente estava conversando ali atrás. Ou seja, quando ele vem aqui de novo, ó, provavelmente ele busca uma região de demanda aqui, ó, e busca toda a liquidez externa lá em cima. Ó. O que que ele faz? Buscou toda a liquidez externa. Aí, aqui nesse ponto, aqui nessa fatia de preço, a gente está aqui buscando a liquidez externa. Porque quando a gente está contra a tendência, ó, que no caso é aqui, ó, ele só vai buscar ó, um pontinho de liquidez interna. O que que são as liquidez internas? São onde o preço trabalha, ó, dessa forma aqui, ó, gerando dinheiro para as instituições. Por quê? Aqui, quando ela chegar nesse ponto, ela já está com o bolso cheio. Agora, se você fizer uma venda aqui, achando que o preço vai buscar a liquidez externa aqui desse fundo, você está enganado. Por quê? Você vai ser estopado. Porque você não identificou que a tendência aqui, ó, de mercado, ó, é de alta, ó. Aqui já está falando, ó, mercado de alta. Ou seja, a nossa tendência vigente é alta. Então, se você faz uma venda aqui ou aqui ou aqui que seja, provavelmente uma hora ou outra você vai ser estopado. Porque o mercado buscou a região de demanda e agora ele vai buscar a liquidez externa. E depois que ele tocou num ponto de interesse macro, aonde é um preço muito forte, que no caso é aqui, ó, ele só vai parar depois que ele buscar a liquidez externa. Ou seja, por que que aqui, ó, tá uma estilingada reta, ó? Por que que aqui tá uma estilingada reta? Porque o preço vai fazer isso. A partir do momento que ele tocar numa zona importante de mitigação, ele vai buscar a liquidez externa. Pode estar o que for aqui, ó, nessa região. Ele vai dar só uma seguradinha e continuar o fluxo. Dá uma seguradinha, continua o fluxo. Dá uma seguradinha e continua o fluxo. Até ele buscar a liquidez externa. Após ele buscar a liquidez externa, aí sim ele vai fazer o movimento de correção dele para depois seguir o fluxo novamente. Então, velho, sempre atento ao que o mercado está fazendo, à tendência que ele está. Em resumo, o que o preço faz dentro de um topo e fundo relevante é apenas a capturação de liquidez interna para atingir a liquidez externa. Quando você se der conta que o preço já capturou bastante liquidez interna, tocou em alguma zona importante de demanda, supply ou uma order block, e está dando indício de que o mercado vai buscar o alvo externo, verifique por possíveis entradas. Claro, tudo depende do dia, do horário, da sessão e do momento, mas ponha isso em mente. Eles sempre vão buscar a liquidez externa, uma hora ou outra. Porque é o que eu estou te falando. Eles vêm, eles geram liquidez para sempre estar buscando liquidez externa. Ou seja, eles enchem o bolso aqui e depois vai aliviar daqui. Vice-versa. Se o preço está caindo, se o preço está num momento de baixa, ele busca liquidez aqui, ó, nessa região aqui, ó. E aí você fala assim, pô, vai cair. Aí ele vem e busca liquidez externa, ó, interna, e aí quando chega aqui na região determinada, aqui na região de supply, aí ele vai e desce tranquilo, suavizando o restante de dinheiro que ele tem para pôr no bolso. Aqui, ó, a gente tem exemplos claros. Ó. Tudo que existe dentro dessa estrutura é liquidez interna para ser capturada e seguir o fluxo atrás da liquidez externa. Ou seja, a gente tem aqui, ó, o que? Um range. O que que é um range? Dentro de uma pernada impulsiva, a gente traça os swing points. Lembra, Leco? O que que é o swing point?
e topos relevantes. Fundos e topos relevantes. Dentro do swing point, o que que acontece? Ele vai gerar liquidez interna. O que que são as liquidez internas? É isso aqui, ó. Topinhos e fundinhos, ó, dentro desse range, dentro dessa faixa de preço aqui, ó. Dentro dessa faixa de preço aqui, ó. Dentro dessa faixa de preço aqui, ó. Daqui de cima até aqui embaixo. Ou seja, ele vai criar liquidez interna, que é o que, ó. Ó, topinho duplo, ó, gerou liquidez. Aí ele vem e estopa. Aí ele faz o que, ó? Uma LTAzinha, buscando a região. E aí, quando ele busca uma região de interesse, o que que ele faz? Agora ele vai vir atrás da liquidez externa. Porque ele já tirou dinheiro suficiente aqui, ó, para descer tranquilo, ó, e ir atrás da liquidez externa. Então, coloca isso E, na sua cabeça. Sempre eles vão estar em busca da liquidez externa. Mas quando ele estiver fazendo correção, ele vai gerar dinheiro dentro da liquidez interna. tipo assim, como que eu sei que, por exemplo, ele já está gerando uma liquidez interna e que ele já está para, por exemplo, buscar liquidez externa? Para capturar, Isso. Porque, tipo assim, beleza. Você viu que ele veio nessa pernada aí, nesse exemplo. Ele veio nessa pernada, e aí dentro dessa pernada ele buscou as liquidez interna. Como que eu sei que isso já está acontecendo? E, tipo assim, quando vai acontecer a liquidez externa? assim, o que que acontece? Sempre que você vê esses pontos aqui, ó, sempre que você vê esse tipo de ponto aqui, ó, vamos dizer, a gente teve a pernada aqui, certo? O que que acontece? Ó, ele fez um topo. Se o preço, ó, chegou, fez um topo próximo ou na mesma região aqui, ó, aqui ele gerou a indução, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou te explicar, é já logo em seguida no próximo passo da liquidez. O que que é a indução? A indução é o ponto onde ele para você achar, para você ser induzido ao erro. Ou seja, ele vai te induzir que o preço agora vai cair. Só que ele vai cair só até determinado ponto onde o preço possa segurar. Ou seja, o preço aqui, ó, tinha interesse nessa faixa de preço. Então, o que que acontece? Ele segurou aqui, ó, e aí ele fez o quê, ó? Liquidez. Ele com certeza aqui, ó, ele fez a captura dessa liquidez. Aí o que que acontece? Quando ele vem de novo e segura, ele fez o quê? Ele fez um topo duplo. Aí você fala assim, porra, aqui, ó, um topo duplo, próximo à região de interesse, agora ele vai embora. Sabe por que que ele não vai embora e foi só uma indução? Foi só para te induzir ao erro? Porque ele está aqui, ó, próximo a um order block. E lembra que a gente falou lá atrás, lá no comecinho, quando a gente começou a ver a liquidez, que quando ele faz topos duplos antes de uma order block, ele está só validando a sua order block. Por Uhum. quê? Porque agora, quando ele vier capturar a liquidez aqui, ó, é um ponto forte, aonde a gente tem uma mitigação para poder seguir o fluxo. A partir do momento que ele busca a order block, que ele busca o ponto forte, que é o interessante para ele, que era onde ele queria ir, agora sim você vai saber que ele vai vir atrás, ó, da liquidez externa. Por quê? É que nem eu falei para você. Aqui dentro, ele vai trabalhar devagarzinho, gerando liquidez para buscar a região que ele pretende, que é a região forte, a região de interesse, a região de oferta. A partir do momento que ele buscou a região de oferta aonde ele tinha interesse, ele vai segurar o preço e vai seguir o fluxo, certo? Atrás da liquidez externa. Por isso que eu falo para você que quando a gente faz uma operação de contratendência, é muito difícil de segurar o trade. Por quê? Porque ele vai fazer, ó, indução a todo momento. Ele vai vir aqui, ó, ele vai acumular o preço, aí ele busca a liquidez aqui, você fala, pô, vai cair. Ele te estopa, e aí ele segue. Aí você entra comprado de novo no topo, ele volta aqui para buscar essa região. Aí você fala, pô, vou sair porque senão vai me estopar, vou perder muito dinheiro. Aí você sai, ele volta de novo, e assim ele vai. Por quê? Ele vai te induzindo ao erro para que ele chegue lá em cima no ponto de interesse dele com bastante dinheiro no bolso. Sempre, 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 sempre vai ser assim. Sempre. Então, tipo assim, a liquidez interna ela vai trabalhar corrigindo os valores para buscar o ponto de interesse e aí começar a agir na liquidez externa, né? Sim, sim. Então, sempre visando liquidez externa. Se você tiver pego não que seja errado fazer uma operação contra a tendência, funciona muito.
Só que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de coração, porque, como eu falei para você, quando ele busca um ponto de interesse e você entra a favor da tendência, ó, o preço costuma fazer isso aqui, ó, derrubar com força. Por quê? Institucional entra com muita força aqui, entra com muito dinheiro quando é a favor da tendência para buscar liquidez externa, porque é onde ele mais ganha dinheiro, entendeu? É onde ele bota o preço na onde ele quer. Ó, em Entendi. compras ou vendas, aqui, ó, aqui é a dica, ó. Em compras ou vendas contra a tendência, procure por alvos na estrutura interna, ou seja, espere capturar liquidez interna para fazer as suas entradas. Em operações a favor da tendência, espere a liquidez interna para que você busque pontos externos. Sempre o preço irá capturar a liquidez que existe dentro da estrutura interna para chegar no ponto final, que será o alvo externo. Ou seja, é que nem eu estou falando, ele veio capturando toda a liquidez interna e buscou o ponto de interesse. A partir do momento que ele buscou o ponto de interesse, ele vai buscar a liquidez externa, que é também o maior alvo que eles têm, para aí depois conseguir fazer uma recuperação no preço. Aqui, Deixa ó. eu, Luquinha, volta Ah, só um pouquinho naquela dica ali. Eu tirei um ferramenta de captura aqui, só para me salvar aqui depois. Aí, beleza, pode ir. Aqui, ó, nesse ativo aqui, ó, o GBPJPY uma hora, ó, ele tem uma liquidação externa no swing point aqui em cima e uma liquidação externa no swing point aqui embaixo, ó. Tudo que há dentro dessa estrutura nós chamamos de liquidez interna para ser consumida e ir em busca da liquidez externa. Ou seja, ó, aqui, ó, provavelmente o preço fez isso aqui, ó, certo? Porque ele quebrou a estrutura e nos deu um bosta. O que que acontece? Ele vem e faz um topo, ele vem e faz um fundo, ele vem e faz um topo, ele vem e faz um fundo, mais assim. Ou seja, ele está gerando liquidez para buscar aqui, ó, um pontinho de interesse, ó, para que quando ele fizer isso aqui, ó, ele venha capturar essa liquidez aqui embaixo e a liquidez externa lá mais abaixo, ó, tá vendo? Aí a gente tem aqui ó, a decifração dela. Primeiro, precisamos identificar uma estrutura com um topo ou um fundo relevante. Lembra? Os swing points, fundo e topos relevantes. Após isso, vamos trabalhar dentro desses dois pontos do gráfico. Tudo que há dentro dessa estrutura é nossa liquidez interna e que é construída para chegar até a nossa liquidez externa, que é o nosso alvo principal, o nosso e o dos market makers. Por isso, pois, pegando essa liquidez externa, que o preço se move como topos e fundos ascendentes e descendentes. Esses pontos em azul se tornam pontos de liquidez que vão sendo capturados ao decorrer do caminho. Ou seja, pontinho azul, ó, é liquidez. Ou seja, ele vai capturando até ele chegar no ponto que real interessa para ele, ó. Olha aqui, ó, nela aqui, ó, a gente vai estar em uma hora. Aqui a gente está em 5 minutos, ó. E aí o que que acontece? Ele gerou liquidez aqui, ó, na LTA. Aí ele gerou liquidez aqui, ó, desses fundos. Ele gerou liquidez dos outros dois fundos aqui em cima. Ele gerou liquidez desses dois fundinhos iguais. Ele gerou liquidez nessa LTA. Ele gerou liquidez aqui nessa LTB, ó, certo? Então, o que que acontece? Tudo isso daqui é liquidez para ele chegar no ponto de interesse, ó. Para ele chegar no ponto de interesse. E aí, o que que ele faz quando ele chega no ponto de interesse? Ele segura, gera mais uma liquidezinha aqui, ó, com uma LTAzinha aqui, ó. E o que que ele faz? Agora ele só vem buscando, ó. Só vem limpando dinheiro, ó. Só vem comendo dinheiro. Até que ele busca a liquidez externa, que é o último fundo. Aqui, provavelmente, ele vai fazer só um recuozinho e depois continuar seguindo o fluxo dele. É o que eu falo. Sempre, sempre, sempre vai acontecer isso, ó. Se a gente for buscar aqui, ó. Se a gente for buscar aqui, ó. Não é diferente. Se a gente jogar num time menor, que a gente está no diário, ó. Se a gente jogar em 15 minutos, ó. Olha o que que o preço faz, ó. Ó, se a gente jogar num 15 minutos, o que que acontece, ó? Deixa eu achar aqui um ponto legalzinho para você entender. Ó, aqui, ó. Ó, o que que a gente tem aqui nessa região? A gente tem um swing point aqui, tem um swing point aqui. Ou seja, aqui dentro dessa região, a gente tem toda uma estrutura. O que que acontece?
Aqui ele já gerou liquidez e buscou liquidez. Agora, o que que ele vai começar a fazer? Ó? Ele vai começar a fazer as liquidezes para buscar o ponto de interesse dele, que provavelmente é aqui nessa região aqui, ó. Provavelmente aqui dentro dessa região. E aí, o que que acontece, ó? Ó, se a gente jogar aqui em 5, ó, fica mais claro, ó. Se a gente jogar em 5, ó, fica mais claro, ó. Ó como é que ele vai gerando liquidez, ó. Ó, tá vendo? Ó? Gerou liquidez nesse estopinho, buscou lá embaixo, ó. Ó agora, ó. Fica vendo? Ó, o que que ele fez aqui, ó? O que que ele fez aqui, ó? Já gerou liquidez, ou seja, mais dia, menos dia, ele vai vir buscar essa liquidez aqui para depois seguir o preço de novo, ó. E foi Entendeu? exatamente do exemplo lá que a gente viu que eu questionei. Ele veio numa Sim, pernada e depois ele foi gerando liquidez interna. é lá, ó. Tá vendo? Deu a pernada e agora ele vai sempre gerando liquidez, ó. Tá vendo? Ó? Ou seja, ó, tem liquidez aqui nesse topo, ó. Já buscou, ó. Tem liquidez aqui nesse topo de cima, ó. Só que ele segurou próximo, ou seja, ele fez aqui, ó. Ó, mais uma liquidez. Ó, tá Aí ele vendo? vai buscar lá embaixo agora também. Agora ele vai buscar aqui, ó, a liquidez dessa LTB aqui, ó. Ó, já tá buscando, ó, tá vendo? Ó? Já veio buscar bastante, ó. Agora tem desses topos aqui, ó. Olha lá, já buscou, ó, tá vendo? Ó? Já buscou a liquidez desse último topo. Ou seja, ó, tá vendo? Ó? Aí ele já cria aqui, ó, mais uma LTAzinha, ó. Quer ver, ó? Deixa eu só achar um pontinho que Ele ele já faz, buscou já. ó, deixar mais devagar. Aí, ó, aqui, ó, aqui ele gerou uma liquidezinha, ó, que ele fez dois fundinhos. Já tem mais liquidez ali também, ó. Lembra que eu falei para você, ó, que ele buscou a liquidez aqui, ó. Ele buscou um pouquinho, foi, buscou a dos topos, e agora buscou a do último fundo aqui, ó. Buscou desse último fundo aqui, ó. Porque tudo é liquidez. Ou seja, se ele não buscou, mais dia menos dia ele vai buscar, ó. Tá vendo, ó? Agora ele buscou. Agora o que que aconteceu? Ele gerou liquidez aqui nesses últimos fundos. Só que ele tem liquidez até aqui, só que aqui é a liquidez externa dele. Só que ele não vai buscar a liquidez externa dele ainda, porque ele tem bastante liquidez aqui em cima ainda, ó. Ó, se a gente for ver, ó, isso aqui ainda continua sendo liquidez. Porque, ó, a gente tem um topo aqui, ó. A gente tem um topo aqui, tem um topo aqui, tem um topo aqui, tem um topo aqui. Ele buscou o mínimo de liquidez possível que tinha aqui. E provavelmente agora, na sequência do preço, ele vai vir buscar a liquidez que está lá em cima. Ó, o preço vem e trabalha, ó. Ele busca agora a liquidez desses dois fundinhos aqui, ó. Desses dois fundinhos. Gera mais um pouquinho de liquidez porque tem mais dois fundinhos. Busca a liquidez desses dois fundinhos. Deixa eu só soltar. Busca a região de interesse, né? Que é mais ou menos essa região aqui, ó. Regiãozinha de interesse. Vamos ver se ele segura no preço aqui, ó. Vamos ver. Ó, segurou, certo? Buscou a regiãozinha de interesse, segurou. E agora, provavelmente, ó, provavelmente ele tende a buscar lá agora a liquidez lá em cima. Por quê? Ele já buscou uma região de interesse forte aqui. Ou seja, agora, possivelmente, o preço tende a buscar essas liquidez que ficou aqui em cima. Ó. Vamos ver se ela vai. Tá vendo? Ela vai indo devagarzinho, agora ela vai consumindo toda a liquidez que foi ficando nos últimos topinhos, aí ela gera um pouquinho de liquidez, vem um pouquinho mais para baixo, e assim ela vai trabalhando, ó. Aqui ela tem liquidez nesse fundo, olha lá, ó, buscou a liquidez nesse fundo, buscou a liquidez externa. Agora o que que ela pode fazer? Agora ela pode fazer uma reversão para poder buscar a região mais acima. Aqui nesse ponto, no caso, ó, para buscar essa região de liquidez que ficou aqui em cima, ó. Essa piscininha aqui, ó. Essa piscininha aqui, ó. Certo? Então, o que que acontece, ó? Ela faz o chau, ó. Faz o chau, tá vendo? Ó? Mudança de caráter. Busca aqui um ponto interessante de novo, armadilha de mercado. Fez o nosso padrãozinho mais conhecido de ombro, cabeça, ombro. E agora, provavelmente, ela vai buscar liquidez
desses topinhos aqui, ó, que tava lá de trás, que ó, é que nem fala, ó, máxima de semanas anteriores, entendeu? Então sempre, mano, ele vai trabalhando assim, ó, sempre, sempre, sempre. Vou aumentar um pouquinho aqui mais para nós dar uma acelerada para ver se ele busca já essa liquidez. Mas o preço é sempre assim, ó, vai sempre trabalhando, ó. Aqui ele já gerou mais uma liquidezinha, ó, tá vendo? Ó, nesses topinhos, ó, gerou mais uma liquidez. Porque, ó, a gente teve a regiãozinha aqui, ó, de suporte. O que que ele fez? Segurou, segurou, estopou, ó. Tá vendo? Ali, Uhum. ó, segurou de novo, estopou, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Já buscou a região, ó. Buscou a região lá, ó. Tá vendo? Buscou, respeitou, jogou um pouquinho para baixo. E agora ele vai buscar a região mais acima, ó. Ó. E assim o preço vai trabalhando. Ele vai sempre fazendo esse tipo de funções, ó. Aqui, ó, ele já estava querendo fazer o quê, ó? Um triângulozinho, ó, descendente. Ou seja, opa, Ctrl Z. Olha lá, ó. O preço vem, ó, trabalha, 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 ó. Por quê? Aqui tem muita liquidez, ó. Aqui tem muita liquidez. Principalmente nesses padrões gráficos, ó. Olha lá, o que que ele faz? Já busca lá acima, aí já gera o quê? Já gera mais liquidez, aí vai buscando, tá vendo? Por que que ele vai buscando a liquidez? Por causa disso, porque ele sempre trabalha buscando o máximo de liquidez possível, o máximo de dinheiro possível. E sempre que a gente tem esse tipo de cenário no gráfico, é sempre o que ele vai buscar. Aí aqui está o vilão, ó, que é a indução. A indução, ela é foda por causa disso. Por quê? Ela te induz ao erro. É por isso que ele fala, ó, que aqui é o vilão, ó. A indução é o vilão. Você quer já dar sequência nela ou quer deixar para amanhã ler? Mano, vai faltar muito? Parça, é bastante coisa, indução. Então vamos deixar para amanhã, Deixar para mano. amanhã? Porque a indução Eu é tô mais ou cansado pra menos o caramba. que a liquidez passou aqui hoje para a gente. É bastante complexo, e é uma matériazinha assim meio estendida. Eu acho que se eu for passar tudo hoje, vai dar meio que um pane na cabeça, mas se você quiser passar, nós vamos lá. Não, vamos deixar para amanhã mesmo, que daí eu tô mais tranquilo de horário. Então. E aí já fica também um pouquinho mais clean aí para você já ir afeiçoando aí com as liquidez. Porque assim, mano, o preço trabalha sempre, ó, ele vai, gera liquidez aqui, ele busca liquidez, aí ele tem a liquidez desse topo, ele busca a liquidez desse topo, ele faz um LTBzinho, ele busca a LTBzinha, e aí ele vai. Tudo que você vê no gráfico, tudo, todo tipo de topo, todo tipo de fundo, ó, que o preço faz é liquidez. Que nem, ó, aqui, ó, vamos se dizer, a gente tem aqui, ó, é pouquinho? É, mas isso aqui já é liquidez, ó. Aqui, ó, esse fundinho, é pouquinho? É, mas já é liquidez. Ou seja, então, tudo que eles fazem é para buscar liquidez, ó. É que nem aqui, ó. Era pouquinho, ó, só dois fundinhos? Era, mas é liquidez. E aí, se o mercado está numa tendência de baixa, o interessante dele é fazer isso aqui, ó, e capturar a liquidez. Aqui, ó, a gente já tem mais liquidez. Ou seja, se o preço vem aqui, captura a liquidez dessa LTBzinha aqui, ó, provavelmente ele vai segurar aqui próximo a essa região, voltar um pouquinho mais abaixo para depois vir buscar a liquidez desses últimos topos. E assim vai ser sempre, 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 sempre. É que nem fala, ó. Aqui a gente tinha uma regiãozinha de LTB, ó. De LTB. Entendeu? Ó? Só trocar aqui, ó, para ficar mais retinho, ó. Opa. Ó. A gente tinha uma LTB. O que que acontece? Demorou um pouquinho, ó. Demorou. Mas olha o que o preço fez, ó. Capturou toda a liquidez desse fundo, ó. Ou seja, ó, o preço segurou aqui, ó. Olha como fica clean, ó. A gente achando que era só esses fundinhos aqui, certo? Olha aqui, ó. Fundinho, ó, na mesma região, ó. Ou seja, ó, eu tenho um, dois, três toques. Ou seja, eu tenho gente segurando o preço nessa região. E aí, o que que o preço faz, ó? Gera liquidez, fazendo aqui, ó, nego achando que o preço vai para cima. Aí ele vem, dá uma seguradinha, ó, e pum, captura a liquidez desse fundo aqui. Entendeu? E é assim, sempre, Leco, sempre. Fechou, mano. Não, ficou claro para mim aqui. Assim, eu não anotei muita coisa aqui não, mas eu vou dar uma revisada nessa videoaula depois para pegar mais. Mas deu para pegar assim o conceito Fechou. da Qualquer liquidez. novidade aí, você me dá um toque que a gente vai e tira as dúvidas. Fechou? Fechou, mano.